Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Relembrando que as nossas aulas de matemática estão disponíveis no seguinte endereço: videoaulas de matemática wordpress.com videoaulasdematemática.wordpress.com. Não esqueça. Nesta aula nós vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre potenciação. Nosso enfoque aqui vai ser potenciação com números inteiros. Só que antes da gente começar, seria interessante a gente fazer uma abordagem do que é o conjunto dos números inteiros, né? Todos os números que você tem que são positivos e negativos, incluindo o zero, eles fazem parte desse conjunto. Veja bem que, relembrando, o conjunto dos números inteiros ele é sempre sinalizado ou simbolizado pela letra Z. Né? Aqui nós colocamos só alguns, menos 4, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e sim, são infinitos. Nós temos números infinitos positivos, inteiros e negativos. Então vamos começar a falar um pouquinho, relembrando sobre a base e o expoente. Né? Nesse caso aqui embaixo, nós temos o seguinte: a nossa base é positiva e o expoente também é positivo. Né? A base aqui é sinalizada pela letra A em azul e o expoente é em vermelho. Nós também podemos ter como base um número negativo. Aqui no caso ela está demonstrada pelo menos A em azul. E nosso expoente continua sendo positivo. Outra forma de representação seria a base, né, negativa, mas com parênteses. Veja bem que o nosso expoente continua em vermelho, né, a letra N, continua sendo positiva. Potências de expoente natural. Um produto de fatores iguais negativos podem ser escritos da seguinte forma. Vamos ver alguns exemplos. Aqui você tem o menos 3 e a gente percebe que esse menos 3 está sendo repetido 4 vezes. Então, nós podemos dizer que são 4 fatores. Por esse motivo, é que nós teremos a base sendo menos 3 e o expoente é o 4. Então, lembrando, o número de vezes que a base vai aparecer é sempre o expoente. É o expoente que determina quantas vezes essa base vai aparecer. No próximo exemplo, nós temos o seguinte: produto de fatores iguais positivos, né? E eles podem ser escritos da seguinte forma. Nós temos aqui o 7 repetindo 6 vezes, então nós temos 6 fatores. Então, nós vamos representar como 7 elevado a 6. 6 é o expoente e 7 é a base. Neste próximo aqui, nós temos o seguinte: a nossa potenciação ela sempre pode ser utilizada para representar multiplicação de fatores iguais negativos, como no caso aqui, ó, menos 2. Ele está aparecendo 2 vezes, então nós vamos representar como menos 2 elevado a 2. Aqui neste outro, nós temos o menos 2 aparecendo 3 vezes, então nós colocaremos como menos 2 sendo a base e 3 é o expoente. Neste outro, o menos 3, o menos 2 ele aparece 4 vezes. Então, nós colocaremos menos 2 é a base e o 4 é o expoente. Neste outro exemplo, mudando um pouquinho a base aqui é menos 3, né? E ela está se repetindo 5 vezes. Então, menos 3 elevado a 5. No próximo, nós temos aqui como base o menos 4. E ele se repete 5 vezes. Então, a base é menos 4 e o expoente é 5. Este último aqui, nós temos como base o menos 11, e ele está se repetindo 2 vezes. Então, a base é menos 11 e o expoente 2. Repetindo aqui agora, só que mostrando um pouquinho agora fatores positivos, né? Nós vamos representar a multiplicação de fatores positivos. Aqui você tem o 2 repetindo 2 vezes, então simplesmente 2 elevado a 2. Aqui o 2 repete 3 vezes, então simplesmente 2 elevado a 3. Neste outro, o 2 ele vai repetir 5 vezes, então 2 elevado a 5. Aqui ele repete 6 vezes, 3 elevado a sexta. Neste outro, o 4 ele aparece 7 vezes, então 4 elevado a 7. Neste outro, o 11 ele aparece 4 vezes, então nós teremos 11 elevado a 4.
Neste outro segmento, seria importante a gente enfatizar bastante a regra de sinais. Importante, quando você tem sinais, multiplicação de sinais iguais, o resultado vai ser sempre um número positivo. Em contrapartida, quando você tem multiplicação de sinais diferentes, você vai ter sempre como resultado um sinal negativo. Então, você tem ali multiplicação menos com menos, mais multiplicação de dois valores positivos, positivo e positivo, continua sendo positivo. Multiplicação embaixo de um número positivo por outro positivo, nós teremos como resultado negativo. E por fim, o último, quando nós temos um valor positivo multiplicado por um negativo, nós teremos como resultado também um negativo. Então, relembrando, multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. Multiplicação de sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Também é importante enfatizar que sempre que você tiver um número negativo elevado a um expoente par, o seu resultado sempre vai ser positivo. Agora, quando você tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o teu resultado vai ser sempre negativo, ok? Bom, neste outro aqui, nós fazemos uma interpretação de uma potência com base negativa. Então, vamos ver como é que fica. Veja bem, olha só, utilizando inclusive a regra, nós temos aqui um número negativo elevado a um expoente ímpar. Então, obrigatoriamente, nosso resultado vai ser negativo. Só que aqui vamos entender de uma forma diferente, né? Nós vamos falar de uma outra coisa. Nós temos aqui que o expoente é 1. Então, o que ele está falando é que a base vai se repetir apenas uma vez. Está aí, menos 2. Neste outro, o número negativo é elevado a expoente par. Então, necessariamente, o resultado vai ser positivo. Então, nós temos aqui menos 2 elevado a 2, vai ser menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. Neste outro aqui, o expoente ele vai ser 3, ímpar, né? Então, você tem um número negativo elevado a expoente ímpar. Então, nós teremos que pensar dessa maneira. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Nós teremos como resultado menos 8, o que já era esperado, né? Neste outro aqui, mudando um pouquinho a base, nós temos menos 3 elevado a 2. 2 é um expoente, né, par. Então, nós teremos como resultado final um número positivo. Menos 2 vezes, aliás, desculpa, menos 3 vezes menos 3, nós teremos mais 9. Menos 3 elevado a 3. Enfatizando aqui, expoente é ímpar. Então, nosso resultado final vai ser negativo. Fazendo essa multiplicação, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos 27. Menos 4 elevado a 2. Expoente aqui é par. Então, nós teremos também o sinal aqui é par, então vai ser resultado positivo. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Casos importantíssimos. Primeiro, todo número elevado a expoente 1 terá como resultado ele mesmo. Vejamos. Menos 1 elevado a 1, menos 1. Mais 7 elevado a 1, 7. Menos 28 elevado a 1, menos 28. Mais 156 elevado a 1, mais 156. Esse mais não precisa ser colocado, né? Já subentende-se que ele é positivo. Menos 2.498 elevado a 1, menos 2.498. Agora, um outro caso muito importante. Todo número elevado a expoente 0 terá como resultado 1. Então, alguns exemplos. Menos 1 elevado a 0, 1. Independe do sinal. Menos 5 elevado a 0, 1. Menos 19 elevado a 0, 1. Mais 63 elevado a 0, 1. Menos 345 elevado a 0, 1. Menos 1.178 elevado a 0, 1. Muita atenção! Existe uma diferença enorme entre as potências com base negativa, com expoente 2, com parênteses e sem parênteses. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo. Menos 2 elevado a 2 é diferente de menos 2 elevado ao quadrado. Por que será? Vamos fazer uma justificativa aqui. O menos 2 elevado a 2, você pensaria o seguinte, é um menos 2 vezes 2, porque na verdade o expoente 2 está levando ao quadrado só o 2 e não o sinal negativo. Então, nós teremos aqui como resultado menos 2 vezes 2, menos 4.
Agora, se você tiver o menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado, ele está sinalizando que ele quer que você multiplique o menos 2 com o sinal. Então, nós teremos aqui mais 4. Bem diferente, né? Outros exemplos. Menos 3 elevado a 4 é diferente de menos 3 elevado a 4 com parênteses, né? Vamos ver aqui a nossa justificativa. Aqui ele está levando a quarta somente o 3. Então, aqui a gente vai ter menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E que, como resultado, menos 81. Agora, se você tiver menos 3 elevado à quarta, observe bem, ele está entre parênteses. Então, ele está pedindo para multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Então, nós teremos aqui como resultado mais 81. No primeiro caso, nós temos o resultado negativo e no outro positivo, bem diferente, né? Bom, relembrando para você que nós temos outras aulas, videoaulas, neste endereço aqui, né? videoaulasdematemática.wordpress.com. Muito obrigada, volte sempre.